começar? Ao vivo. Tá ao vivo? Pode demorar, pessoal. Cabelo, Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a Deralda aparecer aí pra gente dar início à nossa live. Academia do Aquarismo, Carlos. Liberaldo aí. Opa! Boa noite, Boa noite. turma. Tudo bem, meu? Tudo. Como é que tá o som aí? Tá dando pra Tudo escutar aí? tranquilo. Só tenho que desativar o WhatsApp aqui, que toda hora vai chegar mensagem. Antes aqui é do mesmo jeito, que se não desligar o telefone não faz nada não. Tive que desligar. Tá boa a luz aí? Tá Tá boa a tranquilo? luz? Tá. Pra Dá mim pra tá enxergar, né? Dá. tranquilo. Como é que você tá? Tá Tranquilo. bem? Pai, né? Com essa quarentena já tá deixando. Tá caindo o resto, ó. O negócio tá piorando. Tá difícil. O negócio tá complicado. Ô pessoal, todos uma boa noite. Eu me chamo Anderson, como vocês já me conhecem, esse aqui é o Eduardo. E fizemos um convite ao nosso amigo Deraldo, que trabalha bastante na parte de carcinocultura, né? Principalmente carcinocultura marinha aí, para estar explanando algumas informações relacionadas tanto ao setor produtivo, como também, se possível, à parte de mercado, tá bem, Deraldo? Tranquilo. Pronto. Bora ver o que a gente consegue fazer aí hoje. Qualquer Pronto. coisa, os universitários que estão acompanhando a live ajuda aí. Tem um bocado aí, já que eu já vim entrando. Sim, sim. Então vamos lá. Eu gostaria que você se apresentasse, Deraldo, falasse um pouquinho sobre você, o que você trabalha, tá? Para a galera aí. Beleza. Olha, já estão me sacaneando com a muqueca de ostra aqui já. Põe Marirrego aí de Pernambuco. Então, sou Deraldo Queiroz Guimarães Neto, sou engenheiro de pesca, formado em 2009 na UNEB Paulo Afonso, especialista na área de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável pela Uninter. Né? Desde que eu formei, trabalho mais com camarão gigante da Malásia, e aí foi através daí que a Kairos me achou, Cláudio Tuan, que está aí na live, para estar trabalhando com a Kairos final do segundo semestre de 2007, e aí, início de 2008, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com a Kairos, entendeu? Aqui, principalmente na minha região aqui, a região do Baixo Sul da Bahia, região entre Veracruz, Ilha Itaparica até Camamu, é a região mais ou menos que eu atuo, e aí tem a Contracosta, que é a parte da BR-101, que tem um cliente ou outro na região de Presidente Tancredo Neves, Gandu, Teolândia, aquele lado de lá. Né? E aí tem Mutuípe também, alguma coisa assim, mas meu foco principal é nessa região. Tá entendendo? Aí minha experiência vem aí, nessa parte de atuação da Kairos, representando a Kairos como, né, representante técnico, atuando junto aos produtores, com a questão dos produtos dos biorremediadores da Kairos, da linha N, né? E ao longo desses quase 3 anos, minha experiência está de acompanhar os pequenos produtores, médios e grandes produtores que a gente tem aqui na região. Né, que a gente tem o maior produtor da Bahia hoje aqui, que é a maricultura, que são com 1.000 hectares. Temos a carcinicultura Dendê em Camamu, que é o segundo maior produtor agora, que é só que é em sistema Bioflox. A última vez que eu tive notícia, ele estava produzindo em torno de 27 toneladas mês, que é o Thiago Zironi. Eu não sei como é que está agora, mas aí é uma coisa mais difícil de descobrir pelos conhecidos que a gente tem. E aí, mas o meu foco principal normalmente são os pequenos produtores e médios produtores aqui na região de Itaperoá, Nilo Peçanha, Valença, Nazaré, Salinas, ali Jaguari. Então, minha experiência vem dessa andança aí, dessa caminhada nessa região. Claro que a gente atende um ou outro produtor fora dessa área, né? Mas a minha área prioritária é de fazer visita toda semana, de estar acompanhando pelo menos uma vez no mês cada cliente nessa região aqui, que é a minha área de abrangência.
seria aqui a Baixo Sul. Principalmente com camarão de água doce, você falou, Deraldo? Sim, eu iniciei começando a trabalhar com camarão de água doce, comecei como representante da Lave Torota do Mário Professor Edson, onde eu já dei algumas consultorias e continuo até hoje dando consultoria nessa área. E aí eu tenho essa vivência dos dois camarões, tanto de água doce como de Vanamei. Sim, inclusive, essa situação que você comentou de quando você começou a trabalhar na Caides e tal, prestar serviços à Caides, foi exatamente na época que eu te conheci no curso do Ítalo, você lembra? Sim. No curso do Ítalo, certo? Isso, que teve uma turma de chique-chique. Isso, eu, Ricardo, exatamente. Primeiro curso de Ítalo na Bahia. Isso. Ele está até aqui presente, inclusive. Salve, Ítalo. Então... Ô, Deraldo, deve estar de ressaca ainda, que foi aniversário dele ontem, aí você sabe, né? Não é brincadeira, não, aniversário do homem. Sim, Deraldo, vamos lá. Para dar início, antes de entrarmos na área mais específica, eu gostaria que você trouxesse uma explanação a respeito dos principais pontos, né, a serem levados em consideração antes de se iniciar um projeto aquícola. Seja tanto para carcinocultura ou piscicultura, e pode até botar um pouco mais para a sua área, que seria a carcinocultura de água doce também, não teria problema. Desde qualidade de água, logística de mercado, o que você poderia estar explanando aí para a gente, por favor? Pronto. Então, Anderson, eu conversei com o Eduardo, a gente dividiu a conversa em 3 partes, não, em 4 partes. Né? Que aí, pelo menos 3 partes iniciais vai servir tanto para camarão como para peixe. Tá entendendo? Sim. Aí, então, a parte assim, o que a gente conversou foi em relação à consideração, a primeira coisa foi a escolha do local para o projeto de aquicultura. Qual a primeira coisa que a gente tem que observar? Tem 4 pontos nessa questão do local. A questão do acesso, que a gente tem que se observar se tem estrada e que se ela tem qualidade. Entendeu? Não adianta você fazer um projeto em um lugar que você não tem acesso e a qualidade das estradas serem ruins. Tá entendendo? Por exemplo, já visitei produtores que a questão da estrada, péssimo para você chegar, com só carro traçado, então é um pouco complicado você estar escoando a produção. Não é nem você chegar aos insumos, que também tem essa questão dos insumos chegar. Mas o principal é você pensar no escoar a produção. Né? Aí vem o principal, que é a questão da água. Tá entendendo? E aí o que acontece? Você tem que ter a água em qualidade e em quantidade. Qualidade, claro. Aí o que é que eu faço? Por exemplo, hoje mesmo, um rapaz de Una entrou em contato comigo querendo criar camarão gigante da Malásia. E eu falei a ele, questão da água. A primeira coisa que eu perguntei a ele foi a questão da água. Ele tinha as 2 possibilidades, tanto a água salgada como doce. Ele disse, olha, faça análise da água. Porque se a água não prestar, nenhuma nem outra, não adianta você nem investir em fazer. Só que o rapaz já tinha feito os tanques para você começar. Normalmente acontece muito isso. E aí, quem está aí na live, Ítalo, vocês aí em Chique-Chique, devem estar muito vendo isso. Então, quem vê também a questão que, se essa água, depois da análise, que normalmente a gente pensa em análise dos parâmetros físico-químicos da água, a gente vê o que? Se aquela água está dentro dos parâmetros. Aí eu vou com outro caso referente à água. Eu fui fazer uma consultoria para um cliente que queria criar camarão gigante da Malásia em Conceição do Coité. Ele já tinha um tanque que ele tinha feito lá de concreto, o pai e o irmão estavam criando já tilápia. Chegando lá, ele me mostrou, já tinha mandado na análise, e aí eu, como eu tenho umas ajudas universitárias, eu vou mandar para Ítalo e para o professor Edson, para dar uma olhada para essa água. Como um tanto o outro, como eu já tinha também observado, a água era para Vanamei, não era para gigante da Malásia. Foi o que eu falei, olha, só a água dá para criar gigante da Malásia, só precisa fazer alguns ajustes, questão de dureza estava elevada, tudo isso, e tinha 7 salinidade, tá entendendo? Aí a questão do solo, você tem que também analisar. Então o foco dele agora vai ser Vanamei, por exemplo, tá entendendo? Porque a água dele é melhor para o Vanamei. Aí vem a questão do solo. A questão do solo, você tem que olhar o tipo do solo lá. E se ele está adequado, né? Questão de relevo, tudo isso, se você precisa fazer terraplanagem, esses ajustes. E a questão, pelo menos, da análise do solo, você tem que ver para ver se pelo menos ela dá 30% de argila.
Por que 30% de argila? Porque com 30% de argila, ela já dá uma questão que diminui a infiltração da água. Abaixo disso, se ela for uma área arenosa, você vai ter que usar geomembrana, essas coisas para impedir a infiltração. Aí vem a questão da energia, que é onde acontece com esse rapaz de construção do Coité. Até desde que eu fui lá no passado, dependendo da Coel, eu vou botar um transformador na fazenda dele para ele ter. Então a energia é outro entrave. Então você tem que observar se tem energia e se ela suporta o seu projeto. Tá entendendo? Porque se você for fazer um projeto extensivo, tudo bem, é pouca coisa. Mas se você for um projeto super intensivo, você já demanda uma quantidade de energia maior. Tá certo? Aí só teria esses 4 pontos iniciais referente à questão das coisas do local. Depois daí, a gente vê o quê? Quais espécies? Com a questão da água, a gente vai determinar a espécie. O que vai determinar a espécie que você vai criar vai ser a água. Tá entendendo? Ítalo, daqui a pouco eu te respondo. Vai guardando a perguntinha aí. Então, a gente tem o quê? Na questão do camarão, a gente tem opção, tanto Vanamei como o gigante da Malásia. O Vanamei, tanto ele consegue ser criado em baixa salinidade. Hoje até assisti uma palestra de Giovanni, e ele falando sobre a questão de baixa salinidade e recomendando, principalmente com a questão do problema do nitrito, a salinidade 10, no mínimo. Abaixo disso, você já começa a ter problema com questão de nitrito, que a gente também tem que observar isso. E o gigante da Malásia, você pode criar ele com uma certa salinidade, que aí você pode ir até o quê? Conversando com o professor Edson, já teve alguns clientes que conseguiu até 20, se eu não me engano, 24 de salinidade. Só que é aquele processo de aclimatação bem lento para o camarão não sofrer. E aí depois que você aclimata, você consegue estar criando ele. Tem uns casos aqui na região que o pessoal já criou o gigante da Malásia e você consegue achar ele na área de estuário. Que quando você vai abastecer, quando você vai ver, no final do ciclo, se você não usou as telas, as coisas, tudo certinho, né, na filtragem da água, você acha gigante da Malásia dentro. Então aqui na região já rola o gigante da Malásia na área de estuário. Não é muito, mas alguns conseguiram se adaptar e aí acaba entrando no viveiro. Entendeu? Você vê que ele realmente suporta. Isso são casos verídicos aqui da região aqui de Aratuípe. Tá entendendo? Está fazendo de um cliente. Aí, nas espécies, você já tem a possibilidade de fazer o quê? Policultivo. Aí, policultivo você pode fazer com algumas espécies, desde que a espécie não seja carnívora, para que ela possa predar o camarão. Normalmente, a gente trabalha com o quê? Com a tilápia, que pelo menos, tanto para o Vanamei como para o gigante da Malásia, ela se adapta, os parâmetros da água são o que ela mais é compatível, vamos assim dizer. Mas aí você também tem policultivo hoje com tambaqui e os híbridos de tambaqui. Aí tem algumas coisas com peixe ornamental, se eu não me engano. Com panga e também, com lambari também. Oi? Pangases também, o pessoal tem utilizado bastante. Panga, hoje o pessoal já está fazendo com panga. A questão é você ver qual é a espécie que você vai colocar, que ela não faça predação dos camarões. E tem um detalhe no policultivo. O camarão, tanto Vanamei como o gigante da Malásia, você tem que botar ele 45, 60 dias antes para ele estar maior que a boca do peixe quando você colocar. Esse é a chave, porque se você colocar antes, você acaba com o camarão virando. Assim, tudo bem, você quer fazer o teste, mas você está sabendo que tem esses problemas. Se aumenta também a superfície também, a forma de refúgio, né? Algumas técnicas você tem passado também, pessoal, não é isso? Aumentar as zonas de refúgio. Pode repetir, Ângelo? Tá bom, isso, você tem algumas estratégias de locas que você pode usar, atratores artificiais, você pode botar bidinho, o pessoal usa bidinho atravessado no viveiro, desde que não atrapalhe a circulação, como também tela de sombrite. Eu conversei, quando eu estava conversando com essa brincadeira de gigante da Malásia, lá para 2003, antes de começar a conhecer o professor Edson, 2006, se eu não me engano, acho que foi 13, alguma coisa. Logo depois que eu formei, eu comecei a pesquisar muito sobre gigante da Malásia. E aí tem um produtor em Espírito Santo, ele disse que ele colocava nos viveiros dele palha de... O áudio tá ruim? Vocês estão conseguindo entender? Beleza. Aqui também. Aqui também. Porque tá reclamando. Estão reclamando. Então, usar palha de coco. Aqui na minha região tem dendê, né? Então tem coco, tem dendê. Mas no Espírito Santo tem coco. Eles usavam
e criava aquele perifíton na casca, né, na palha de coco, e o camarão se alimentava daquilo. Não era só por causa disso. A questão era também por causa que você tem os dois lados, né? Eles ficavam embaixo escondidos e ficavam em cima. Então você aumenta a área de superfície e diminui a predação entre eles. Tá entendendo? Tá ruim o áudio. Estão falando Aqui que tá tá com bem. áudio ruim. Aqui tá O bem. meu tá bom? A gente aqui tá legal. Eu tô. Aqui tá, né? Eu também Pode tô ser ouvindo. internet. Pode ser internet também. João Paulo está dizendo aí que já colocou pneu de carro, por exemplo. Está entendendo? Dentro do viveiro. A única questão de uso desses substratos artificiais é na hora de você fazer despesca, na hora de passar rede, que atrapalha. É o que algumas pessoas justificam. Eu já assisti algumas aí, ó. Fabrício está dizendo com tela de galinheiro, porque deu muito certo. Está entendendo? Tem várias formas de falar. Tem Aproveitar, só cortando só, aproveitar principalmente situações alternativas que tenha na região, como você falou do coqueiro. Tem muito, né? Não se tem uma afinidade, então coloque ali. Deixa, Oderaldo, deixa eu mandar um oi pro Cláudio aí, que ele vai ficar com ciúme que você mandou. Tá. Tuan tá aí, Leopoldo tá, Luiz, professor Luiz da Rural, Mari, minha família, tem algumas pessoas da minha família aí, minha tia, Fabrício lá da UNEB. E aí, ó, Fabrício está dizendo que teve 85% de sobrevivência usando tela de galinheiro. 85%. Eu tenho alguns artigos que eu li que o pessoal usa aquela tela vermelha que bota de isolamento de construção, alguma coisa, só que o buraco é muito maior. Sim. O pessoal já usa aquela, tem uma tem menor, né? O diâmetro menor, a abertura, e aí você consegue. A questão é você ampliar a área de ver se é só o fundo, você tem a área, e na tela você tem um lado e tem o outro, então você tem dobrada a área de superfície. Aumenta a área de superfície, então o camarão diminui a predação, tá entendendo? Então tem essa questão. Só que aí tem muita gente que, eu penso o seguinte, no resultado que vai dar. Fabrício disse aí, teve 85% de sobrevivência. E o sistema de Fabrício lá, se eu não me engano, são tanques da Sansui, lá na UNEB, intensivos, tá entendendo? A questão vai depender do tamanho, como você fazer isso, e facilita também. Tá entendendo? E tem outra coisa. O camarão gigante da Malásia, por exemplo, a gente recomenda mais no viveiro de terra, porque, tanto o Vanamei também, porque a ração entra como complemento, né? Que o alimento natural faz parte dele. Quando você vai para intensificar, já muda o sistema. A gente vai falar um pouquinho mais na frente a questão de manejo. Então, daí, depois que você escolhe... Pode dar uma paradinha para responder as perguntas? Só a complementação, às vezes está cortando mesmo. Está cortando às vezes mesmo. Pronto. Só para fazer uma complementação, tanto na situação que você mencionou, de como escolher, de como dimensionar, de como escolher as situações para iniciar uma atividade aquícola, como também nessa situação da escolha das espécies, essa situação que o amigo acabou de comentar, a questão de sobrevivência, tudo isso daí, a gente vai fazer um montante, vai influenciar diretamente no valor do quilograma produzido, confere? Com certeza. É isso aí que você vai, seu custo final. O pessoal fala muito que é aceitável, por exemplo, no sistema sem usar esses atratores artificiais, sem nada, uma sobrevivência que, pelo menos já assisti algumas lives falando sobre isso, alguma matéria falando isso, 50%, 60%. Que 50% tá bom. Tá entendendo? Eu não acho que 50% tá bom. Você pode ter que usar outras estratégias para... eu conversando... Aqui, Cláudio está falando aqui que a questão é o fator na despesca, né? Que é alguma coisa para pescar o objeto. Então, o que a gente pode fazer? Sim. Seja pneu, seja o atrator que você botar coisas amarradas nele, tela, coisas que facilitem na hora da despesca. E uma despesca, dependendo do sistema, claro que tem aquelas despescas que você faz com a pressa, emergência, alguma coisa que começou a ter mortalidade, você não descobre o que não consegue resolver, você precisa tirar. Mas, normalmente, despesca é uma coisa planejada. Então, dá para você ir tirando esses atratores artificiais. Normalmente, você tira isso no dia, planeja isso. Tá entendendo?
E, Isso. Agrega. no caso do gigante, dependendo do manejo que você pega, do sistema que você pega, você vai fazer dispersas parciais. Tá entendendo? O gigante, o professor César, da UNEB aqui, Chique, ele sempre falou que o gigante trabalha 6% mês de mortandade. Daí o que você conseguir diminuir isso daí é lucro, segundo ele, né? Então, esse 6% mês está diretamente ligado, tenha certeza, com a predação. Isso. Tá entendendo? Essa disputa por área dos dominantes, dos subdominantes e os dominados. Depois posso até, se eu não me engano, eu não sei se eu postei no meu Instagram, da Cultiviplant, ou foi no meu, a questão como é os dominantes, subdominantes e os dominados, como é eles a coloração, tudo isso, tá entendendo? O Clau, o Origin Clau e, se eu não me engano, o Small Mile são as classes que tem no... Isso mesmo. Isso. O dominante é aquele bem azul. Isso, é o subdominante é aquele azulado com laranja. E o dominado é aquele que não tem, a coloração dele é bem clarinha. Isso. Ô, Deraldo, aproveitando esse embalo, seria uma outra situação que você alinhou com o Eduardo, você poderia trazer os tipos de sistema que podem ser cultivados, os camarões, e principalmente, se for possível, a cada espécie, se for possível, do Liptopneu Vanamei, que seria o camarão de água salgada, e o Macrobride e o Rosenberg, o camarão de água doce. É possível você trazer uma questão do tipo? Sim, sim. Sim, posso sim. Então, a gente tem o extensivo, né, os tipos extensivo, semi-intensivo, intensivo e superintensivo. O extensivo, a trabalha mais no extensivo e no semi-intensivo. E no Vanamei também aqui na região. Por exemplo, o gigante da Malásia, a gente trabalha densidade 10 por metro. A minha recomendação normalmente é 10. Dependendo qual seja o tamanho, eu dou uma arredondada para cima. Aí eu boto no máximo 12. Gigante da Malásia. O Vanamei aqui na região, você vai o que? Isso eu estou falando no extensivo. Você trabalha como aqui? 10, 15, 20. Aí tem o pessoal que não observa muita coisa, vai para 25. Sem aeração, sem nada. Mas normalmente trabalha aqui entre 10, 15, 20 no máximo. Eu, quando me perguntam como me dá um brecha, eu vou nessa linha de 20 no máximo, dependendo do sistema deles. Tá entendendo? A questão de bombeamento, questão de renovação, né, para ver como é a renovação da água, tudo isso. Tá entendendo? Aí no semi-intensivo você já botou uma aeração. Numa aeração, você já pode subir aí no Vanamei para 30, 40. Só que tem o seguinte, não é só subir, você tem outras questões de técnicas, usar produtos, biorremediadores mesmo, entendendo da Carius. Eu tenho clientes que tinham problema de sobrevivência e eu fazendo, eles seguindo direitinho minha orientação do uso do produto e outras orientações também que a gente acaba dando nesse acompanhamento, melhorou a sobrevivência pra caramba. Tá entendendo? Eu tenho um caso que o cliente, falei com ele semana passada. Cortou aí agora, Deraldo. Cortou qual parte? Agora. 10 segundos atrás cortou. Pronto. Eu estou dizendo que no semi-intensivo você já entra uma aeração, né? E aí, vou Vanamei, você vai para o quê? 20, 30, tem gente que vai até para 40 com a aeração. No Vanamei. No gigante da Malásia, você vai o quê? Pode até dobrar, mas você já tem que usar obrigatoriamente esses atratores artificiais para diminuir a predação. Tá entendendo? Só que quando você aumenta, você precisa muito mais ração que joga, a matéria orgânica, tudo isso. Tá entendendo? Então, o que acontece? Você precisa usar os artifícios de produtos, como os produtos da Carius que eu trabalho. Com os clientes que eu acompanho, eles usam e têm melhorado bastante a questão de matéria orgânica, a questão de solo, a questão da qualidade de água. Tá entendendo? E resultado. Eu tenho um cliente que falou comigo, se eu não me engano, agora, final de semana, alguma coisa desse tipo, não terminou alguns ciclos de alguns viveiros, estava terminando de outro, falei com a técnica dele ontem, se eu não me engano, e resultados, 90% de sobrevivência no Vanamei. Eu não sei lhe dizer, lhe precisar a densidade, Tuan tá aí, que Tuan que acompanhou um pouco mais de perto ele, um cliente de Aratuípe, a gente teve 90% de sobrevivência, e ele não tinha. Ele estava feliz da vida que teve essa sobrevivência, claro,
O cara já cria profissionalmente há mais de 20 anos a fazenda dele. Ele era do pai, ele que está tomando conta agora. Mas, assim, não é só aeração, tem acompanhamento técnico e o produto também. Não adianta, o produto não faz milagre. Sem você ter a técnica, sem acompanhar os parâmetros. Uma das coisas que a gente conversou com ele, ele está a questão de acompanhar. Você tem umas planilhas para ele, essa semana, para a técnica dele ontem, para estar acompanhando os parâmetros, que já gera gráfico, está entendendo a planilha? Você vai alimentando ela com os dados de oxigênio, temperatura, pH, alcalinidade, nitrito, nitrato, amônia, e ela vai gerando gráfico. E aí no gráfico você já dá para você ver, analisar, fica muito mais fácil para o cliente. Está entendendo? Passei para ela ontem, para ela dar uma olhada, já forneci isso, que é a planilha da Kairos, que o Cláudio fez e eu coloquei a questão de gráfico, essas coisas. E aí manda para o cliente, está toda bloqueada, ele só tem um local de inserir os dados dele. Tá entendendo? É muito interessante, porque você vai acompanhando no seu ciclo como é que está funcionando o seu sistema. Isso no semi-intensivo e no extensivo. No intensivo, planilha de acompanhamento é obrigatório. Tá entendendo? Aí no intensivo, você já vai isso aí aumentar. Antigamente, no extensivo, principalmente a maricultura aqui e outras mariculturas aqui, chegavam a usar 100 camarões por metro, antes da doença. Depois que chegou a doença, aí caiu pra caramba. Tá entendendo? Hoje a maricultura usa 10 por metro no verão. No inverno ele diminui um pouco mais, quer dizer, diminui a questão de alimentação, diminui tudo, tá entendendo? Tem um cliente da região aqui que chega no inverno, ele bota 5 camarões por metro, só faz uma alimentação por dia, usa produto para melhorar o solo e pronto. Não faz mais que nada que isso, tá entendendo? Deixa o camarão só pastorear lá aí, sem pressa, sem agonia, tá no inverno, tá entendendo? Daí ele diminui a produtividade, mas mantém a produção. Mantém a produção. Mas a intenção dele é melhorar o solo. Como ele vai diminuir a questão da ração, a densidade de camarão, ele entra com o produto e melhora o solo. Tá entendendo? Tem um cliente que faz isso no inverno. Estratégia de inverno mesmo. Porque você sabe que é arriscado, botar a densidade maior. Sim, o animal vai conseguir aproveitar maior os nutrientes disponíveis ali, né? Isso. Correto. Aí vem Fale. Não, pode continuar. Não vou atrapalhar. No sistema intensivo e superintensivo, você já entra o quê? No semi-intensivo você entra, né? Já entra também com o sistema de aeração. Aí você vem o aerador chafariz, o aerador de paleta ou de pá, que é conhecido, mangueira porosa com soprador, que já é nos sistemas intensivos e superintensivos, principalmente superintensivo, e injetores de ar também. Que aí já vem aquela nozzle, e aí vem Fish O2, que também tem no mercado, e aí você vai. Aí também vem, quando você sai do extensivo, que é uma coisa, né, mais artesanal, vamos assim dizer. Por isso o tema era do artesanal profissional. Você sai do artesanal e vem para o profissional, você vai sair do extensivo, passando pelo semi-intensivo, o intensivo, o superintensivo. Superintensivo é assim, técnica, pura técnica, profissionalismo, você tem que ter uma rigorosidade de acompanhamento de parâmetro, você tem que ter um técnico ali, a turma que está trabalhando com você tem que entender de fazer uma análise de água, observar o camarão, que questão de doença também, olhar, pegar, tem que ser ensinado a turma que está trabalhando nisso. Tá entendendo? E aí, com isso, vem as estruturas no intensivo e no superintensivo. Já vem as estufas, né? Que usa geomembrana, usa o plástico, aí você já tem que controlar a temperatura, você já vem com sistema de aeração com mangueira porosa, e aí tem várias formas. E aí você tem tanque suspenso, tanque escavado com geomembrana, aí vai ser muito de acordo com o que está pensando o proprietário, né, que ele está pensando no projeto, porque tem as vantagens do viveiro escavado lunado e tem as vantagens do viveiro do tanque suspenso. Por exemplo, o licenciamento do tanque suspenso é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Travou, Leandro. Entendendo? E o produtor... Travou um pouco a internet. Onde? Travou um pouco a internet. Voltou. Travou? Voltou agora. Mas parou, você travou em qual parte? Você estava falando. 10 segundos. Oi? Há 10 segundos travou. Há 10 segundos, então. Eu estava falando dos sistemas intensivos
E super intensivo, que Cuidado, você parou no pega... momento do cuidado com a qualidade de água, Deraldo. Pronto, que aí você precisa de um profissional tomando conta. O pessoal que trabalha com você lá, o raspador, essas coisas, todos têm que entender como fazer uma análise de água, né? Pelo menos medir os parâmetros para estar chamando a atenção Fazer, saber resolver, se tiver um problema. Também, tá ali porque saiba resolver, falou com seu superior, seu supervisor, seu gerente, e aí né, para resolver a questão. E assim, os tanques têm a vantagem, né? Que a gente, quando lonou viveiro e quando botou tanque suspenso, a gente chama de tanque, não chama, né? Tem essa questão, essa formalidade que o pessoal tratou. Chama de tanque, aí você vai trabalhar em metro cúbico. Quando você está no viveiro escavado, você trabalha em metro quadrado. Tem essa diferença. Aí tem essa, que aí você precisa estar bem ciente disso. Tá entendendo? Aí você, no intensivo, né? Aí eu vou falar, intensivo e superintensivo, vocês entendem a questão de já metro cúbico nos tanques. Porque dificilmente a pessoa trabalha no viveiro escavado com intensivo. Porque você precisa de uma tecnologia a mais. E o solo, dependendo, dá uma interferência. Tá entendendo? No nonado, você tem uma estabilidade maior no sistema. Mas também, quando ele desequilibra, ele desequilibra mais rápido. Sim. No viveiro escavado, você não acontece isso. O solo dá uma estabilidade maior. Potencial redox do solo. Isso, então o solo ele segura a variação muito rápida. Nos tanques lonados, não, é muito rápido. Então você tem que estar monitorando. Por isso você tem parâmetros que você mede 2, 3 vezes no dia. Nitrito, amônia, nitrato, oxigênio. Tá entendendo? E aí você tem isso, hoje você tem, eu tenho até uma tabelinha que, de acordo com o sistema, ele diz quantas vezes na semana você tem que fazer a análise. Tá entendendo? E aí vai, a diferença, isso, aí o que acontece no Bioflux, eu já vi algumas publicações, se não me engano, na Aquaculture teve, o professor Edson fez uma, se não me engano, na Aquaculture, depois teve outras publicações do gigante da Malásia em Bioflux. Aí testava 100, 50, 100, 150. E o melhor resultado foi 50. O melhor resultado, entenda, de sobrevivência, de crescimento. Tá entendendo? Isso. Então, com a cidade de 50 camarões por metro quadrado. Foi o que deu o melhor resultado. Qualquer coisa, eu tenho uns artigos. Não sei se o Giovanni está acompanhando a live aí que eu mandei para ele, mas é fácil de conseguir qualquer coisa. Não só me pedir pelo Instagram aí. Eu mando, passo o link. Esses artigos que tem, tá entendendo? Mas não é fácil não é difícil de achar. Tá entendendo? Aí, vamos para o foco principal, que foi o que eu falei da questão onde a gente vai ter o artesanal, o intermediário e o profissional. O que é que acontece? A gente tem no manejo. A diferença vai ser principalmente no manejo. Aqui na região, tem a região aqui de Nilo Peçanha, o pessoal cria camarão artesanalmente. Artesanalmente mesmo. Não usa tecnologia, tem local que não tem energia, os viveiros já é uma questão social, lá já tem em torno de mais de 150 tanques, né? Já é uma questão social lá, de criação de camarão, o pessoal saiu da pesca, migrou para o camarão, e aí faz os tanques no local que legalmente não é viável, né? Que é muito próximo do mangue ou dentro do mangue, mas sim, assim, é a opção que ele tem. Eu tenho clientes que usaram os produtos da Carlos dentro dessas situações e tiveram bons resultados. Só que aí, assim, começou a usar, só que ele acha que é o custo, eles não param para fazer conta. E o artesanal tem muito isso. Isso quando eu conversei com eles, que eu fui lá, acompanhei, falei sobre os produtos, depois me propus a estar acompanhando eles através da associação, tudo, eles não param para fazer conta. Seja a conta para a assessoria, né? A consultoria, assistência, na realidade, assistência técnica, e uso de qualquer produto. Daqui a pouco, Luiz, eu falo sobre a questão do simbiótico aqui, que tem alguns clientes que usam aqui na região. Só me lembra, viu, Eduardo e Anderson? Sim, beleza. Então, o que acontece? E como é que acontece lá? As informações vão passando de um para outro, né? Eles não procuram um técnico. Um quer ter mais tempo, passa a informação, o outro começa a criar e várias soluções, grupo de WhatsApp, tá entendendo? E fica nisso. Aí eu parto. Falhou ali, tá ouvindo?
Achismo, eu acho. É isso, achismo. E aí, aquela coisa de achismo. Já conversei com outros representantes de outros produtos, seja de ração, seja de probiótico. E, assim, pô, eles são assim, Deraldo. Eles são. Ó, Giovanni entrou agora. Eles são assim, eles não procuram informação. Agora, incrível. Tem pessoas mais velhas que usam, estão usando. Pode falar. É porque às vezes corta. Cortou, é porque às vezes corta. Essa situação que você mencionou, Ederaldo, de forma bem prática, vai influenciar na seguinte situação. Ele olha um produto, um biorremediador, um probiótico, até a utilização de simbiótico, como você falou, aí vai falar depois. Qualquer tecnologia, digamos, ele olha como custo. Ele não olha como agregação de valor. Ele vai, digamos, ou aumentar a produção, né, a produtividade por hectare. Né, ele não olha dessa forma. Ele olha, não, é um custo. Eu prefiro não ter e tal. Então, é sempre essa... É uma situação a levar em consideração. Isso. Então, ó, um caso de um cliente que lá da região de Nilo Peçanha, já é um senhor bem de idade, ele usa meus produtos até hoje. E meu produto aqui que mais vende, que o pessoal mais gosta dessa região, é o N-Solo. Pra você ter ideia. E eu faço venda casada com N-Encontro porque é questão de manter a qualidade de água. Mas é o N-Solo. É o que eu mais vendo aqui. E ele sempre pega. E aí, na época, ele usou o N-Solo, depois usou o N-Encontro. No primeiro ciclo que ele usou, o camarão dele, ele conseguiu vender R$1 acima do que o cara estava oferecendo, só pela cor do camarão. E vendeu para um cara aqui de Valença que vende camarão, né? Tanto da pesca extrativa como de cultivo. Então, assim, eles usam a tecnologia e ele é um senhor diferenciado. Ele já sabe hoje, Anderson e Eduardo, a capacidade de suporte do viveiro dele. Ele sabe quantos camarões ele pode botar que vai dar resultado. Se ele aumentar aquela densidade, por exemplo, tem um viveiro dele que ele bota 40 mil. Deraldo, se eu botar 40 mil, com tantos dias, eu vou tirar o camarão com 14, 15 gramas. Se eu botar 50, ele com esse tempo não vai chegar. Então eu prefiro manter os 40 mil e ter o camarão do jeito que eu quero. Sim. Giovanni, a coloração mais clara é devido ao uso dos biorremediadores, que acaba limpando o camarão e a carne, que normalmente aqui o camarão é criado na região de mangue, então ele fica mais escuro. Que para torra, né, a defumação, é melhor, mas com o uso do biorremediador, o camarão fica mais claro. E para fazer a torra, não é boa, porque você gasta mais corante para ele pegar a cor. Tem um cliente que reclamou disso aqui em Valença, tá entendendo? Então, por essa coloração mais clara do camarão, ele ficar mais bonito, mais vistoso, ele conseguiu um preço a mais de R$1 no quilo do camarão quando ele for vender. Tá entendendo? E aí vai de mercado, isso aí. Lá em Santa Catarina prefere camarão. Aqui, os pequenos produtores, o pessoal que compra camarão pequeno de até 8 gramas, 10 gramas, né? Normalmente nessa faixa pequeno para fazer a defumação, Anderson e Eduardo, e o pessoal que está assistindo, eles preferem esse mercado até 10 gramas porque para defumar. Camarão para quê? Para acarajé. Você defuma camarão para vender para acarajé, para muqueca, aí aqui você está próximo a Salvador. Então, normalmente o público do camarão pequeno é esse. E o que acontece nessa região de Nilo Peçanha é que como eles têm camarão boia com 60 dias, com 60 dias o camarão aqui não passou de 10 gramas. Apesar que com a água que essa região tem lá, o camarão atinge 12 gramas com 70 e poucos dias. Acredite. Quando eu falei isso aí, Ítalo e outras pessoas, ninguém acreditou. Fase única, correto? Projeto... Oi? Fase única, correto? Isso, povoamento direto até o final, não faz bifásico, não. Um ou outro que faz berçário assim, mas normalmente é povoamento direto. E aí, no povoamento direto, eles tinham as coisas. Deixar o viveiro baixo, para as pós-lavas se concentrar no lugar, para a alimentação ficar mais fácil e economizar a ração. Só que eu cheguei para eles e disse, quando vocês fazem isso, a água está com a coluna d'água baixa. Então a água esquenta mais fácil, você perde pós-lava e você não está sabendo. Povoou, você tem que encher o viveiro para povoar. Esse negócio de pouca água não existe. Para você ter ideia. Tá entendendo? Como eles povoam aqui na região. Aí, bora mudar para o intermediário.
que já é o pessoal de Nazaré, algumas pessoas de Nazaré, Salinas, principalmente, que é um polo de produção de salinas, que a galera que já foi uma coisa mais tecnificada, que até uma turma mais velha, né? Na Bahia a gente tem 3 polos de criação de camarão, que é Valença, Salinas, que hoje já abrange Salinas, Jaguaripe, Nazaré, aquela região de lá, que está entre Valença e Nazaré, e Canavieiras, no sul da Bahia. São 3 polos de criadores de camarão na Bahia hoje. A gente tem, né? Tá surgindo outros, mas os 3 polos que já mais antigos, viveiro escavado, tá surgindo outros com criação mais intensiva. Tá entendendo? E lá, o pessoal já usa o quê? Já usa os produtos, já usa vários tipos de ração, já testaram vários tipos de ração, já usaram vários tipos de probióticos. E aí vem questão de aeração, soprador de paleta, aerador de paleta, aerador chafariz, soprador, você acredita, soprador em viveiro escavado, com mangueira. Tem alguns clientes que usam. Quando eu cheguei e falei, disse, rapaz, vai entupir, entope. E aí o que é que eles fazem? Levantam do chão, mais ou menos uns 20 centímetros, e tá lá. Ah, entope substitui a mangueira ou fura na hora e vai tocando, tá entendendo? Uhum. Agora, sim, é uma turma que tem um conhecimento melhor, vamos dizer assim, um pouco mais tecnificado. Eles já escutam, já entendem mais quando você conversa alguma coisa. Ele já é uma região, assim, mais promissora. Tá entendendo? Lá também já tem a turma, ali em Jaguaripe, em Salinas também tem um cliente em Salinas com sistema de 3 tanques de 1.000, 1.200, 1.300 metros cúbicos, que terminou o primeiro ciclo agora, está entrando no segundo. Em Nazaré temos clientes também. Valença a gente tem já, a maricultura já tem o extensivo, com aqueles viveiros de 10, 12, 15, 20 hectares, ou até maior um pouco, e tem as estufas. Hoje ela já tem, quer dizer, estufas. Na verdade, 3 conjuntos de estufas. Tá entendendo? Pegaram os viveiros de 1 hectare e dividiram no meio, e aí ficou mais ou menos 0,47. Não sei se tem alguém na maricultura aí, Felipe, Dourado, acompanhando. Mas, assim, foi uma escola que eu tive foi lá. Eu aprendi tanto o intensivo junto com eles, quando eles começaram a implantar, como o extensivo. E é muita coisa na prática. E aí você vê a diferença da turma do artesanal, que foi quando eu sugeri isso, foi quando eu observei isso. A turma que Dourado é autônomo, mas trabalha na maricultura há mais de 10 anos. Aí você tem Felipe, que é engenheiro de pesca, tem Renato lá, que é o gerente, que é engenheiro de pesca. Então tem uma turma já que conhece, tá entendendo? E aí você compara isso, tanto no extensivo, como eles usam o extensivo, como eles usam no super intensivo nas estufas. Tá entendendo? E aí você vai fazendo esse comparativo. Aí você dá para você entender o artesanal, porque o artesanal, o intermediário e o profissional. Tá entendendo? Quando você mais tecnifica, mais você precisa aprender. Você precisa ter de alguém que entende realmente aquilo para estar trabalhando. Não é fazer lobby do profissional, mas não vai. Quem quer ganhar dinheiro tem que se profissionalizar. Isso aí eu digo, vocês sabem que estão aí, sabem disso, tem várias pessoas aqui, vários técnicos acompanhando a live, e sabe, quem quer ganhar dinheiro tem que profissionalizar. Oi? Tá cortando aí, cortou. Tá cortando? Cortou 10 segundos atrás? Na parte de quem quer ganhar dinheiro. Então, quem quer ganhar dinheiro tem que se profissionalizar. Se você quer se profissionalizar, você precisa contratar técnico. Isso desde o projeto. Seja nos filmes plásticos, seja nos aeradores, seja nos produtos que vai ser usado na água, seja nos equipamentos. Tá entendendo? Você tem um leque de opções. Exato. Quem está acompanhando a live que não me conhece, eu comecei com a Kairos e hoje eu tenho um leque de pelo menos 8 produtos que trabalham comigo. Eu sou representante da Kairos, meu carro-chefe é a Kairos, eu entro na propriedade por causa da Kairos, porque onde tem um problema é a questão de solo e questão de água. E se o produtor precisa de qualquer equipamento, a gente tem. Por exemplo, soprador. Eu trabalho com soprador da Vaisflux, está aí, e Roberto acompanhando e perguntando a questão de baixo consumo. A maricultura usa soprador dele,
Tem a cassinicultura em Ilha da Ajuda, que usa o soprador dele. Vários clientes que eu cheguei, que tem outro em Salinas que usa o soprador dele. E todo mundo comprou o soprador dele para a questão do consumo de energia. Tá entendendo? Ele se paga ao longo do projeto por causa da economia de energia. Alta eficiência na incorporação de oxigênio. Eficiência na incorporação de oxigênio em relação ao quilowatts. E o consumo de energia, porque o consumo de energia é o vilão. Tá entendendo? Sim. E você tem a curva também da questão do oxigênio, de incorporação de oxigênio. Aí você tem a questão de mangueira, que você tem que usar também. Você tem que ter, tem várias no mercado. E tem um diferencial comparado a outra, que você precisa um pouco mais de pressão. Só que isso aí ninguém sabe. Você tem que dimensionar, quem faz isso é o técnico. Por exemplo, me perguntam, Anderaldo, eu preciso de soprador de mangueira. O que é que eu faço? Me passo o tamanho com a coluna d'água, passo para Roberto da Vaisflux. Roberto me dimensiona a quantidade de mangueira e qual é o soprador adequado. Eu não vou errar nunca, porque é a fábrica que dimensionou. E tem o pessoal que quer comprar, por exemplo, teve cliente meu que comprou, não é meu tanque aqui, acho que era 5 por 11, aqui em Nilo Peçanha. É 5 por 11, se eu não me engano. Ele lonou, botou o soprador de um CV para 3, 4 tanques de 5 por 11. E você, na filmagem que ele postou recentemente, você vê claramente que a oxigenação não está boa. Tá entendendo? Essa situação é convivendo, aprendendo, aperfeiçoando. Isso aí que você vem convivendo, vem trabalhando, a gente vem trabalhando também na prática. Agora, o que aconteceu, só trazer uma menção, não faz nem 7 dias, eu cheguei na piscicultura e o aerador simplesmente ficava ligado 24 horas, em vez escavado, 24 horas. Aí o cara, não, mas aí tá bom demais, olha o tanto de bolha em cima. Eu falei, se você souber o custo produtivo e quanto que vai chegar, às vezes o produtor avalia como custo produtivo, custo de ração apenas, outros botam ração de energia, outros botam mão de obra, né? Tem que fazer todo o levantamento. E o grande vilão é a energia. O pessoal esquece e diz que a energia no Brasil é cara, mesmo em meio rural. Aí sabe o que eu fiz com esse produtor? No grupo que ele faz parte e em outros grupos que eu faço parte, aqui pelo menos aqui da região, que normalmente são 5 grupos, que eu mando normalmente informação todos os dias, eu peguei um vídeo no Instagram da Quadrop, sistema bonitinho, oxigenação linda, perfeita, mandei no grupo. Assim deve ser a oxigenação do seu tanque. Para a pessoa ver como é que deve ser a oxigenação de um tanque. Tá entendendo? Um profissional. E aí vai outras coisas. Isso aí você, por exemplo, produtores que usam os produtos da Kairos, eu passo uma recomendação, um protocolo, como você deve trabalhar também, Anderson. Aí tem Ítalo, tem Cláudio, tem outras pessoas também. Isso não só o produto da Kairos, como outros produtos também, que a gente passa um protocolo de uso, que é recomendação de fábrica, e o cara chega lá e não quer usar a recomendação. Não, tá muito, vou botar pela metade. Chega no final do ciclo, não dá o resultado que ele espera. Claro, não vai dar o resultado porque você não usou a quantidade recomendada, ou não usou a aeração da forma recomendada, ou não usou a geomembrana na espessura recomendada. Tá entendendo? Sim. E aí você tem tudo isso. E aí a vivência. No campo você aprende. E olha que eu só estou no campo, Anderson, normalmente sexta tarde, sábado e domingo. Tá entendendo? Sim. Porque aí no dia, quando eu saio, eu consigo fazer 3, 4 visitas, depende se o cliente for um próximo do outro. Se não, é 1 ou 2, no máximo. E essa vivência é de campo. Aí tem Ítalo aí, ó. O pessoal quer economizar em tudo. E economiza, e você acaba lá na frente perdendo. Você não faz conta. Tem que fazer conta. Tá entendendo? Exato. Tem que fazer conta. Se não fizer conta, isso aí. Tem que fazer conta. Você tem que botar para fazer conta. Se você não faz conta, você não sabe se aquilo está dando resultado ou não. Tá entendendo? Sim. Como é que tá o nosso tempo aí? Ainda tem um pouquinho. 10 minutos. 10 minutos. Eu ia pedir para você comentar um pouquinho a respeito dos pontos importantes a serem levados em consideração no manejo, né? Questão de manejo. No manejo. Qualquer coisa a gente dobra a live e termina a parte. Então, os pontos importantes. Eu tenho aqui, ó, eu elenquei 11 pontos importantes. Desses 11 pontos, tem uns 4 ou 5 que são mais ainda. Então, a gente, por exemplo, começa. Isso eu elenquei na sequência. Depois eu vou cobrar consultoria a turma que está assistindo aí, viu? Porque eu estou dando aula já.
Viu? Viu, João Paulo e Ítalo? Então, e aí, ó, tudo que a gente falou serve para camarão e serve para peixe, pessoal. Tá entendendo? Isso. Claro que nem todas as espécies de peixe dá, por exemplo, mas a grande maioria das espécies de peixe que a gente tem, ó, Sheila dando risada, a cliente da gente da Kairos lá, primeiro ciclo dela com um sistema super intensivo e tá lá tudo dando certo. O resultado tá muito bom lá dela. Aqui em Jaguaripe. Parabéns. Tudo começa por onde? Primeiro ponto, limpeza e manutenção. A limpeza da área, né? Mas como a gente já está no cultivo, já está andando. Então, ó, Giovanni. Giovanni, aproveita para tirar suas dúvidas. Eu estou esperando suas dúvidas até hoje. A limpeza e manutenção dos viveiros. Tem viveiro pessoal, por exemplo, chega no inverno, Anderson e Eduardo, uma povoa, deixa lá, entrega. Então enche de mato, água dentro, e aí vai, né? Pronto. Quando vai para o verão, tem que fazer uma limpeza. Tem que fazer uma limpeza bem do que deixar ele seco que nascendo as plantas. Porque as plantas começam as raízes a criar caminhos para a água escoar. Então começa a infiltrar mais. Isso no viveiro escavado, né? Aí você tem nos tanques, né, de geomembrana, nos tanques de geomembrana, você... olha o Jorginho aí de Salgadalha. Aí tá no meio do sertão, lá em Conceição do Coité, criando camarão, com água de poço. Pense, aí é problema, viu? Lá o negócio tem que correr juntinho. Aí no tanque de geomembrana, você já tem que fazer a manutenção. A limpeza, a asepsia Olha o Ítalo falando. Asepsia por quê? Você lavou, limpou, porque para não ter vetor de doença. Você tem que desinfectar. Usar cloro, seja qualquer outro desinfetante que você usa. Né? Normalmente usa a base de cloro, que aí mata tudo. Você faz a limpeza grossa, tira aquela sujeira, e aí eu já digo, quem usa os produtos da Kairos no final do ciclo, na geomembrana, não fica essa sujeira toda. E a gente tem várias fotos disso, de clientes que terminam o ciclo não tá com sujeira, só a marca mesmo. E aí você faz aquela asepsia, Anderson e Eduardo. Faz a asepsia, higienizou, você enche. Com a desinfecção, né? Por que você faz desinfecção? Para a questão de entrada de doença. Aí você pode fazer a desinfecção antes do tanque, povoou. Povoou não, encheu. Aí tem gente que clora essa água para ficar livre de patógeno, de qualquer doença que pode estar. Então desinfecta. Tem gente que joga cloro, tem gente que usa outros artifícios também, mas normalmente usa o cloro. Tá entendendo? Para matar o que tem lá. Por exemplo, no viveiro escavado, você usa e o que tem lá. Tá entendendo? Aí você vem em processo que é fertilização. O ponto mais importante é essa questão de desinfecção aí. É um dos pontos bastante importantes, porque é a questão de vetor de doença, que lá na frente pode dar trabalho. A fertilização do tanque. Aí você tem a fertilização inicial, você faz aquela, para camarão, você faz aquela fertilização para criar diatomácea, né? E aí você tem vários, calcário calcítico, você tem os produtos da Oceana, Algem, que ele ajuda, a base de calcário, produtos à base de calcário, que você usa para a questão, a comunidade primária, né? O fitoplâncton, o zooplâncton, que vai servir de base alimentar para o camarão, pós-larva de camarão, né? Aí você vai o quê? Passa, e tem a rotineira também, você tem a inicial, antes do povoamento, e aí quando você já está criando, você faz a preventiva, e também tem a rotineira. Você já tem a rotineira que faz, né? Tem gente que faz aplicação de calcário, calcítico ou dolomítico, toda semana para manter a alcalinidade. Tá entendendo? E aí você faz aquela preventiva quando você vê que tá começando a desbalancear a água, aí você faz para segurar o pH. Tá entendendo? Aí você parte para onde? Ponto extremamente importante, que você precisa de acompanhamento técnico. Seja no extensivo, no semi-intensivo, no intensivo ou no superintensivo, que é a análise de água e os parâmetros. Você tem parâmetros que você precisa fazer por semana, tem parâmetros que você precisa fazer por dia, várias vezes, e tem parâmetros que você faz a cada 15 dias. Tá entendendo?
Sim. E aí você vai fazendo. Agora sim, a fazer análise, ótimo. Não é isso? Mas quem vai interpretar os dados? Você precisa de alguém treinada para isso. Saber como resolver. Isso. Ó, Sheila está perguntando, você indica clorar o tanque de engorda? Ó, se tiver sem camarão, tira. Sim, você clora essa água. Você fez berçário, clora a água que entrou no tanque lá de engorda, aí você vai começar do zero. Porque quando você faz a cloração, ou usa qualquer outro produto para matar tudo, você zerou a água. Então você precisa começar do zero. Fertilizar, começar do zero. Tá entendendo? Eu estou falando isso, Anderson, Acidifica o tanto pH, para peixe como para camarão. Oi? acidifica o pH, né? Principalmente Isso. Isso, cloro, ele mata qualquer animal. Tá entendendo? Você jogou cloro, mata tudo. Então, essa questão da análise de parâmetros, você precisa de alguém para interpretar ele. Se você não tiver, fica complicado. Aí o pessoal faz muito alcalinidade, oxigênio, tá entendendo? Ali, uma amôniazinha. A amônia em água doce, misericórdia. Nitrito você tem que acompanhar direto para não dar problema. Você está mencionando oxigênio. Antes de você terminar com sua colocação dos pontos do manejo, eu gostaria que você tirasse uma dúvida. Eu estava até comentando, Eduardo comentou comigo, e eu falei que queria falar para você isso. Na piscicultura, percebe-se o produtor algo que ele chega de manhã, principalmente na madrugada, quando se está no pico de consumo de oxigênio, ele percebe o peixe boquejando. Tá? Na prática, no camarão, o que ele observa na falta de oxigênio? Ou não se tem como observar, só medindo. Você entendeu ou não? Deixa eu só falar aqui, entendi. A falta de oxigênio, tanto para peixe como para camarão, não é isso? Não, para peixe a gente percebe. Né? Na piscicultura a gente percebe principalmente o boquejo. Eu queria que você comentasse sobre o camarão. Na prática. Pronto. Ó, Sheila falou aqui comigo. Sheila, depois a gente fala no WhatsApp. Quem ficou com alguma dúvida, pode mandar no direct qualquer coisa ou falar comigo no WhatsApp, quem tem meu contato. Aí a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? A gente vai no camarão, o que acontece? Contato, tá? No camarão, você tem que acompanhar, meu irmão. Porque acontece de madrugada igual a peixe. O peixe tem resistência, por exemplo, a tilápia está boquejando de manhã, você sabe que você tem que fazer alguma coisa. O peixe, quando dá problema de oxigênio, ele boia. Quando boiou, meu irmão, esqueça. Você tenta salvar ele, subiu o camarão, subiu que a gente começou a receber o camarão, está começando a boiar, que começa alguns, né, os que estão mais frágeis, subir. Tá entendendo? Então aí o cara entra, bota água nova, começa a bombear água, fazer aerador, alguma coisa, faz alguma estratégia. Mas tem hora que não consegue salvar. E isso acontece 2, 3 dias seguidos, pode esquecer, pode despescar, porque você não vai começar a perder camarão demais. A gente trabalha para isso não acontecer. No camarão você tem que trabalhar para não acontecer. Tá entendendo? Porque a questão da ração, solo, essa matéria orgânica que aí deteriora o oxigênio. A qualidade de água acaba com o oxigênio, tá entendendo? E aí você tem que monitorar isso mais de perto para tomar as providências antes que aconteça. Sim. Deu para entender? Ou travou? Deu uma travada aí, viu? Agora só no final. Em qual parte? Só no final do monitoramento. Então, você tem que monitorar o camarão, tanto o camarão como o peixe, mais o camarão, você tem que monitorar de perto essas questões, porque quando o camarão sobe, você já está perdendo ele. Então, o pessoal que está, por exemplo, isso não acontece nos primeiros 30 dias, normalmente. Acontece mais para o final do ciclo, nos próximos. Porque aqui a turma da minha região aqui faz mais ciclo de 60 dias. Poucos fazem ciclo de 90. Então é 60, 70 dias. Então, quando chega nesses últimos 30 dias, o pessoal está vendo que o camarão está crescendo, eles começam a acompanhar mais. De madrugada, vai no viveiro, 2, 3 horas da manhã. E aí vê que o camarão está...
Oi? Já apareceu um aviso aqui, vai encerrar daqui 20 segundos. Eu vou encerrar a live aqui e aí retornar só para acessar.